Mateus capítulo 7. Eu sou muito dos evangelhos. Eu gosto muito de pregar nos evangelhos. Mateus 7 no versículo 12. Quero falar hoje sobre a regra de ouro. Em alguns textos aí, alguns títulos da tradução que você tem também fala aí a regra de ouro. Assim, pois, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, assim também façais vós com eles. Porque isto é a lei e os profetas. Até aqui. Esta igreja, esta regra, né? Ela não autoriza uma ação benévola, caprichosa. Esta regra de Jesus não é uma regra razoável, não é uma regra mais ou menos, é uma regra moral, uma regra proveitosa. É a partir daqui que eu quero conversar um pouco com vocês e orarmos. Aqui em Mateus 7,12 fala sobre a regra de ouro. Talvez é uma das regras, uma das situações mais citadas na Bíblia por Jesus, uma das citações que ele leva todos ele chama a atenção da igreja para que eles, aquilo que pregam, eles também vivam. Ele leva a igreja a entender que nós deveremos considerar muitas coisas como regra. E eu aprendo com esse tempo que muita gente não gosta mais de regra. Eu não gosto de regra, não gosto mais de regra. E nós temos um bojo da história da nossa civilização e da igreja, muitas coisas que são regras. Não tem como a gente deixar de ser regrado nas coisas. E há outras coisas que nós até vamos além e não aceitamos que seja daquele jeito. Mas, por exemplo, no local de trabalho, há muitas regras. Há muitas coisas que nós achamos que não deveriam ser assim. E até eu concordo. Você tem que bater o ponto quando entra e quando sai. E o teu intervalo é mediado pelo ponto também. Muitas empresas têm. Vai tirar uma hora de intervalo, bota o ponto. Voltou, coloca o ponto. Tem regra. Tem que vestir o uniforme. Tem regra pra fazer tudo. A vida social é assim, cheia de regras, de coisas. Muitas empresas proíbem que o funcionário tenha acesso. Nossa, por quê? Há poucos dias atrás eu via, mas olha que coisa incrível, uma estatística do Ministério da Saúde falando dos acidentes de trabalho que estão acontecendo por causa da distração com o celular. Pedreiro que perdeu o braço, perdeu a perna, cai dentro da betoneira porque fica olhando no celular. Eu sei de pessoas que disseram: eu não trabalho aqui se eu não puder usar o meu celular. Não aceita a regra. A geração que a regra não importa, que a ordem não importa. Tem que ser de qualquer jeito, tem que ser do jeito que ela quer. Se não for do jeito que ela quer, ela não aceita, ela não faz. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa. É difícil, eu sei que é difícil. Para nós poder aqui, para mim, gravata já foi regra, terno já foi regra, verdade verdadeira. Vou fazer 40 anos, foi regra. O pastor tinha no altar da igreja um bilhete: sem gravata não prega. Era desse jeito lá, regras. Eu acredito que regra, essas coisas não leva ninguém para o céu, não coloca ninguém no caminho. Mas muitas regras ajudaram, inclusive você vê o povo que saiu do Egito. Leia lá para você ver, irmão, quantas regras, quantos mandamentos, ordenanças o Senhor deu, que eles estavam no deserto, para eles fazerem a regra até para comer o maná que vinha do céu. Caiu o maná, eles colhiam. E diz a Bíblia que eles podiam comer o quanto conseguisse, colher o quanto pudesse e comer o quanto quisesse. Mas só quando passava das 18 horas, ia pegar mofo, ia pegar bicho, apodrecia. O Senhor estava dizendo que era para eles confiarem nele para o outro dia. Para o outro dia estava com o Senhor, estava no controle de Deus. Isso demonstra que certas coisas nós precisamos de regra. Irmãos, você imaginou? Eu tenho os irmãos que é irmãos de sangue e tenho os irmãos adotivos, que é 7 para um lado e 5 para o outro. Também, tudo assim. E hoje, né, tem 5. Se não tiver regra, como é que funciona? Como é que fica? Tem regra. Ela tinha regra até para nós comer. A minha mãe tinha regra da quantidade de comida permitida para aquela refeição. É uma fatia de pão para você e outra para você. Se passar margarina, não precisa passar o doce. Mas na criança misturar os dois. Tudo nós tinha regra. Regra. Vivia debaixo de regra. E a comer, tinha regra. Se não comer tudo agora, vai comer na janta. Ela fechava o prato com uma tampa em cima, botava na geladeira e comia de noite. As regras me fizeram ser uma pessoa boa. Regras que me normatizaram. Aprendi através de regras que quando chegava dentro de um ônibus e via uma pessoa mais idosa, quando entrava, já me levantava e dava o lugar para ela. E se fosse uma mulher grávida, dava o lugar. Se não importava se fosse um homem carregado de sacola, por favor, sente-se aqui. Umas regras básicas da vida que fazem a gente ser melhor. As regras nos ajudam, mas nem tudo na vida é regra. Dizem que toda regra tem exceção, para ver como é importante, mas às vezes há os excedentes, né? Tem coisas que não precisam ser tanto assim. É falando disso que Jesus está falando na mesma proporção de que
tudo que nós quisermos que os outros façam para nós, nós temos que fazer. Não precisa muito segredo para entender a regra de Jesus. É a regra de ouro. O texto ali é batizado como a regra de ouro. Veja aí na tua Bíblia, você talvez pode ter um outro conexão, mas a revista Almeida Corrigida, Fiel, a versão atualizada, acho que até a versão internacional deve ter a regra de ouro, ou uma regra clara. Faça aos outros, Jesus está dizendo, antes que eles façam a você. É uma regra para mim ser bom, é uma regra para mim ser educado, é uma regra para mim ser gentil, é uma regra. Há muitas regras para nós que nos fazem, né, ser pessoas melhores. Faça aos outros o que eles fazem também a você. Não fala do teor da maldade. Se alguém faz mal a você não precisa retribuir com a maldade. Mas quando se trata das coisas boas, é bom retribuir. Você sabia que muita gente não sabe retribuir? É péssimo em retribuir. E a regra de ouro é uma regra geral. Todas as coisas, tudo. Se existe alguma coisa que gostaríamos que os homens, que as pessoas fizessem para nós, torna-se nosso dever fazer para elas. Você quer ser servido, você tem que servir. Tem gente que quer burlar as regras da vida. Eu aprendi uma frase que diz: aquele que nasce grande é monstro, né? Gente que já quer crescer grande. Imagina que coisa feia. No parto, nasce lá um sujeito de bigode, com um dente na boca, e quando o médico dá-lhe um tapa no popozão dele, ele diz assim: que isso, doutor? Ah, matei outra pessoa. Imagina um susto desse médico, a mãe já dá um grito: ah, tira esse bicho daqui. Lá em 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se você fazendo uma análise hoje da tua vida, você pode dizer que você tem fé? Você olhando para dentro de você diz: eu tenho fé. Uma autoanálise, um exame, uma introspecção mostrará a você mesmo que você é uma pessoa de fé? Ou pelas tuas falas você já está reprovado? Porque a regra de ouro do cristianismo é: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a regra para a igreja, é a regra para o salvo, é a regra para o filho de Deus ter fé. Fé genuína, fé verdadeira, uma fé espiritual, fé sobrenatural. É regra para mim ter fé. É regra. Uma regra básica da vida do crente é ter fé. A regra de ouro de Jesus é uma regra universal. Não é só para um grupo seleto de pessoas. Essa regra aí vale para o pastor. Essa regra vale para aquela igreja. A regra de Jesus é para todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que o declararem como seu Senhor. A regra é para todos. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, ninguém seja amigo ou inimigo. É excluído. Gálatas 6:10. Olha o que diz o apóstolo Paulo: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os que professam a mesma fé. Eu vou pegar o meu dízimo aqui, vou dar ali pandarilha ali na rua, que ele está morrendo de fome. Você não está fazendo a obra de Deus assim. Como não? Não, você não está. Não dessa forma, e não totalmente, e não desse jeito. Quantas pessoas que foram receber um dinheiro na mão na rua, você ajudou, quem sabe, ela se matar com a droga. Não saciar a fome, mas se matar na droga. Quantas pessoas dependentes ou problemas me contaram: mas eu ganhava dinheiro, se eu pedia ali, a pessoa me dava. Os domésticos na fé. Eu, antes de fazer uma doação, fazer uma ajuda para quem quer que seja, irmão, primeiro eu penso na igreja. Se eu vier algumas cestas básicas aqui, primeiro eu penso quem é da igreja que pode estar precisando. Não quero saber se um membro da minha família, quero nem saber. Primeiro eu penso nos domésticos da fé, porque muitos da minha família ainda me odeiam e odeiam Jesus que eu sirvo. Você tá entendendo? Eu vou nos crentes, nos meus amigos e irmãos da fé. Eu vou naquele que serve a Deus. Jesus tem uma regra de ouro: fazer o bem ao nosso, quem é o nosso próximo, que é o nosso irmão da fé. Aprenda isso, irmão. Eu fui fazer ela para levar e fazer. O cara quer ganhar as nações, mas Jerusalém dele vai perecer, vai todo ir pro inferno. Você não tá nem com a África? Eu oro. Nós já temos base missionária nossa da Quadrangular lá. Tem base missionária nossa no Haiti, no Paraguai. Eu não preciso ir pra lá. Eu nem sou chamado para esse tipo de ministério assim. Eu tô sendo verdadeiro. Mas o Senhor tem preparado pessoas, enviado para essas bases e levado lá a palavra. E eles não podem ser esquecidos pela igreja. Por exemplo, terceiro domingo do mês nós temos um compromisso. Todo terceiro domingo do mês em território nacional na Quadrangular, toda a oferta que é levantada são enviados para os missionários. Mas graças a Deus, pelo que eu sei, e eu falo por conhecer a igreja Quadrangular, não estou falando de outros, outros é problema dos outros pastores. A igreja Quadrangular tem ainda hoje um dos maiores projetos missionários do mundo. Ela que recebeu missionários americanos para cá, hoje ela exporta missionários para o mundo inteiro fazendo a obra missionária. E há muitas bases e missões que eu nunca ouvi falar na Quadrangular, que o missionário Quadrangular foi embora para o dinheiro. Eu nunca ouvi falar. Mas já ouvi falar de outras igrejas, de outras religiões grandes
diz que os missionários passando fome contam nas convenções e vai em Gideões e contam passando fome. Na Quadrangular isso não acontece. Porque todo terceiro domingo do mês os missionários são atendidos. E bem atendidos. Então, os domésticos na fé. Você quer ajudar alguém? Ajuda o teu irmão. Então o próximo primeiro. Primeiro nós aqui. Nós ajudamos uns aos outros. A pessoa vai pegar roupa para doar. Primeiro vê com os teus irmãos quem é que precisa. Depois aquele de fora. E esta é a regra clara de Jesus. É uma regra de ouro. Isso não é pecado não, irmãos. Isso é a verdade da palavra. Primeiro os domésticos, principalmente os domésticos da fé. Não esqueça dos domésticos da fé. A regra de ouro é uma regra ativa, não é uma regra morta. Então não é porque está lá na Bíblia, um livro passado, um livro antigo, que nós devemos seguir. Fazei vós também. A regra de ouro exige uma ação da nossa parte. Eu aprendi uma coisa que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não precise de nada. Tem sempre pessoas que elas nunca podem fazer nada pelo outro. Você vai perguntar, você vai pedir. Ela já disse, não, pastor, vou ter um problema, não posso. Eu tenho pessoas que eu já tenho nome, endereço e localização pelo GPS. Nem vou lá porque ele sempre diz, não posso fazer. Não é suficiente apenas a gente ser simpático, sentir a dor do outro, chorar. Que vídeo emocionante, chorar. Tiago 2, ao versículo 15 e o versículo 16 que diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A pessoa bate na porta, injeção de sapo, esse mendigo aí de novo, pedindo comida. E graças a Deus que não é um filho teu, que não é um parente teu, que não é um amigo teu, não que ele se está glorificando pela condição daquela pessoa, mas que o Senhor está te oportunizando, porque ele diz assim, estive preso, estive nu, estive com fome. O evangelho começa na aceitação do nosso compromisso em atender a necessidade das pessoas. E me parece que eu ainda não sou rico para fazer muita coisa, mas já, irmãos, ajudei tanta gente de um jeito que eu não podia. Eu aprendi uma coisa, lição de casa. Minha mãe pegava um pacote de feijão, colocava em cima da mesa, passava a faca no meio, assim. Ela media com as mãos, assim, passava a faca assim. E dizia, leve lá para aquela mulher lá. Fazia isso com um pacote de arroz, pacote de açúcar. Nenhum pote que vinha dentro da minha casa voltava vazio. E minha mãe era pensionista, não saía da minha. Nunca. Um pote que vinha com canjica voltava vazio. A vizinha mandava uma panela com soro. Lá ia umas batatas dentro da panela para devolver para ela. Botou umas batatas dentro da panela, mandou pra vizinha. Dali uns dias, meu cunhado disse assim, eu tava lá, não sei na onde tal, e tinha um caminhão vendendo batata, era R$5 o saco de batata, comprei 2 e trouxe um pra senhora. Falei, aí, irmã, a senhora deu 5 batatinhas pra vizinha e veio um saco de batata. E Deus acha que não gosta só de batata, mas veio batata. É frita, é cozida, é purê, é recheada, é batata. Deus é bom e o diabo não vale nada. Satanás, desgraçado. E a regra de ouro é uma regra completa. Olha o que diz ali. Porque a lei e os profetas, porque esta é a lei e os profetas. Não é só eu que estou dizendo, Jesus está falando. É a lei diz isso, os profetas também disseram. É toda a história. As palavras de Jesus apontam que a lei deveria obrigar um homem a fazer. A lei obrigava o homem a fazer muita coisa. Se alguém esbarrasse numa mulher que estivesse grávida e ela perdesse a criança, ela morresse, a lei obrigava que a pessoa fosse morta também. Eu queria ver se nós vivêssemos debaixo de regra. Eu quero dizer uma coisa, graças a Deus que a igreja evangélica, que é a igreja nossa aqui, não está debaixo de usos e costumes, porque a carta aos Gálatas foi a defesa apologética de Paulo para que nós não tivéssemos mergulhados em ritos e cerimoniais judaicos. Porque senão hoje eu ia estar aqui com um kipar na cabeça, com uma estola sacerdotal, e tem muita gente que acha que quando bota um kipar, que bota uma estola, ele é mais ungido, é mais poderoso, porque os judeus, eles desprezaram Jesus. Jesus tem nojo da indumentária judaica, tem nojo do aparato que faz as pessoas se parecer religioso. Ele disse, olha aqui, irmão, sabe o que Jesus fazia? Igual Paulo fazia quando estava nos alpendres, e lá discutindo com os filósofos, os epicureus, os sábios. Jesus também ficava num determinado lugar ali, porque ele era um rabino, só observando, irmão, só que, tô de olho no Senhor, olhando assim. Aí ele disse assim, fariseus, hipócritas. Ô Pedro, olha aqui, é isso que você não tem que ser, O que é Jesus? Não seja assim, que tá louco de bom. Jesus odeia isso, tem nojo disso. Aí quando vem esses pregadores, orai pela paz de Israel e Jerusalém. Quer botar bandeira de Israel, ele quer mandar candelabro na mesa, ele quer botar o talit, aí porque ele parece que tá poderoso por causa do talit. Eu já mando ler Gálatas umas 10 vezes pra
aprender. Paulo diz em Gálatas 1:9, mas mesmo se um anjo vindo do céu pregar outro evangelho além do que eu vos tenho falado, seja maldito. E aí o povo vai atrás dessas coisas. Por que é que nós estamos com a igreja na condição que estamos? Porque está cheia de chocarrices. Você entra numa porta que está aberta, e tem um som. Sabe o que é? É porque alguém está dizendo que revela alguma coisa de alguém. Para, irmãos, vamos crescer. Eu vou dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus revela. Quando eu dobro os joelhos, é difícil não levantar os meus joelhos sabendo que Deus está me dando uma direção, sabendo que Ele falou comigo, sabendo que Ele puxou minha orelha, sabendo que eu tenho que calar a boca e ouvir a pressão da voz do Espírito me emudecendo e tornando os meus ouvidos agravados externos para que o meu coração seja alimentado com a resposta que vem dele. E isso sim é a revelação do Espírito Santo. Tem 9 dons ali, eu conheço, irmãos, conheço a Bíblia, cheio de dom. Então cadê? Cadê a interpretação de línguas? Só tem profecia para falar que vai prosperar, que vai crescer, que vai alcançar, que a mulher vai vir, que o marido não sei o quê. A profecia para dizer, servo meu, põe-te de pé. Cadê essas profecias? Te arrepende do teu pecado. Não tem. Filho meu, não tem nada disso. As profecias para massagear ego, para levar pessoas no final de uma campanha, passar a mão no envelope, encher o envelope. E tem muito trouxa que não conhece Bíblia, que não jejua, que não ora e vai ficar. Para com isso, irmão. Vamos crescer, vamos amadurecer. E não é porque eu tô com a igreja sem quase ninguém que eu tô pregando isso agora. Eu prego isso desde 12 anos de idade, que eu conheço que o que liberta é o evangelho, é a palavra. Eu uma vez estava numa congregação que eu tinha aberto na Vila 15 em Ponta Grossa, lá dentro, banco de madeira, sentado lá. Eu abri, cantava com violão, pregava e saía dali 21h15, tinha um programa de rádio difusora, assim, 95, e eu ia lá pro programa, terminava, eu saía correndo, eu ia a pé 10 quilômetros, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus, ia fazer o programa de rádio, e lá levantar um profeta. Assim diz o Senhor, que em 7 dias essa obra vai fechar. Por que fechar a obra de Deus? Eu disse, se é o Senhor quem está falando, cumprir-se-á a palavra. Sente-se, por favor. Cadê as profecias para vestir pano de saco, jogar cinza na cabeça? Jejua, meu povo, senão vão morrer todo mundo. O presidente foi sensível à voz de Deus, não ia morrer muito mais com o Covid. Ia morrer a metade desse país se o presidente não escuta ali, aquele povo todo, pastor da Batista, da Quadrangular, da Assembleia, dizendo para ele, pastor, presidente, convida a geração, a nação paulada, convida, nós entramos, nós jejuamos aqui, nós fizemos nosso jejum. Senhor, tenha misericórdia da minha família, da igreja, do céu. Aqui nós não perdemos ninguém. Vocês não pensaram nisso? Cadê as profecias para colocar o povo de joelho? Cadê as campanhas de jejum e de oração? Só tem 7 passos da graça, 7 passos para alcançar não sei o que, 7 passos da prosperidade. Tudo que querer que os homens vos façam, fazer e vós também. Cadê o amor pelas almas? É mais fácil abrir outros ministérios não semelhantes a esse, porque não haverá mais, que vão falar outras coisas, que os pastores passarão pelas faculdades dos coaches da vida e vão dizer tudo o que você precisa fazer. Ela volta por cima. A pessoa vai se inflando, então ela sai das nossas igrejas e vão para as outras igrejas e lá elas ouvem que não foi tão ruim assim o que aconteceu contigo. Foi! E Jesus está tratando contigo. Eu queria ver um pastor que o dia que sair uma pessoa dessa igreja, mais uma que sair, e for para aquela igreja, o pastor olhar nos olhos e dizer, filho, por que está saindo da tua igreja? Por que tu não fica lá e se converte de direito? Por que tu não fica lá e cuida do teu pecado, em tratar para você se sarar? Fui injustiçado naquela igreja. Porque não sei o que. E fala a mão no peito. O pastor diz, filho. Ele diz assim, tem uma bênção. Toca aqui. Vira diácono aqui. Não, agora não. Você, Deus te enviou para esse lugar. Que Deus enviou nada. Se ele soubesse que o Satanás foi na frente e abriu o portão. Eu fiquei 3 meses sentado no banco porque eu discuti com o meu pastor sobre um negócio de uma guitarra. Ele pegou a minha guitarra no meio do culto, tirou das minhas mãos. Depois, no final do culto, pegou um prego desse tamanho e pregou na parede. Falou, você está 3 meses no banco. Mas por quê? Você vai continuar discutindo comigo? Você não sabe o poder que tem as minhas palavras? 3 meses eu fiquei sentado. E no primeiro banco, terça-feira da oração, quarta-feira à tarde da bênção, e eu ali sisuda. Até daqui a pouco eu quero tocar, Jesus, eu quero cantar. E Jesus começou a comer meu coração. E ele, paulada aqui de cima, irmão. Não tinha misericórdia, não. Às vezes tem umas pessoas. Sabe como é que acabou? Meus 3 meses? Ele saiu lá do altar e veio aqui e me deu um abraço ali. Falou, que Deus tem contigo, você precisa passar por esse processo. Eu nunca chorei tanto por ser repreendido pelo Senhor. E quando nós somos repreendidos pelo Senhor, diz o apóstolo Paulo, nós somos feitos assim pelo Senhor para nós não sermos julgados com o mundo. Está lá na mensagem que todo mundo gosta de comer o pão e beber o cálice, mas não percebe isso. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Mas hoje, mundo e igreja, o que é diferente? Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Ai, que nós possamos ouvir o soar da trombeta, que nós possamos nos converter e nos arrepender
entender e mergulhar na presença de Deus, eu concluo dizendo que a necessidade de nós aderirmos à regra de ouro hoje é tão grande como no dia que Jesus falou, porque ele disse: muitos não me viram e creram em mim. Quando eu leio essa palavra, eu digo que Jesus sou eu, porque eu não sei se o Senhor tinha uma barba desse jeito, que quando era o teu olho, tua altura, o tamanho, quando o Senhor pesava. Eu acredito em ti. Pastor que diz: eu não acredito mais em Jesus. Como assim? Eu não acredito mais em Jesus. Eu nem sei se Jesus realmente existiu. A gente fica sem saber o que dizer, porque o nosso coração queima de amor por Jesus, ainda sabendo que muitos o rejeitam. Que Deus tenha misericórdia de nós.